Eu não tive filhos meninos, eu só tenho 3 meninas, mas no dia a dia sempre chegam aqui pacientes, mães de meninos com a grande questão da fimose, a preocupação que assola o coração das mães, dos pais, das avós. O que fazer com a fimose do menino? Como é que a gente resolve? Que tipo de massagem deve ser feita para resolver esse problema? É um problema de fato? E a resposta, a gente vai começar aqui a nossa conversa de hoje. Inclusive, esse é o novo formato de vídeo que eu tô fazendo aqui. É uma conversa, um bate-papo. Eu achei que fica mais interessante, né, nesse tom de bate-papo mesmo, de conversa. E aí eu vou passar a fazer os vídeos assim agora, tá? Mas conversando mesmo com vocês, mas trazendo dúvidas sobre os conteúdos que as mães trazem, as perguntas que elas fazem aqui durante as consultas, os casos clínicos que eu atendo no dia a dia também. E a gente vai fazer mais nesse tom de conversa mesmo. E aí, voltando ao nosso assunto da fimose. A partir de quando eu considero que essa fimose é normal, não é normal e o que fazer? Ponto 1, vamos alinhar conceitos, tá? Então, os conceitos precisam ser alinhados de que forma? Eu preciso saber o que é a fimose. A fimose é uma aderência do prepúcio do pênis do menino sob a glande dele, de forma a proteger essa glande. Se ela protege a glande, a gente considera a fimose como fisiológica. Entendam fisiológico com normal. Então, fisiológico significa algo normal, algo que vai acontecer no geral na maioria das pessoas. E por falar na maioria das pessoas, sim, a maioria dos meninos vai nascer com fimose. Eu chutaria que uns 90% dos meninos nascem com o prepúcio colado, aderido ali na glande, né? De que forma e para que serve isso? É uma proteção. Então, o nosso próprio corpo, o corpo dos meninos, se protege no sentido de evitar ali infecções, porque é uma área sensível, evitar que fique cocô, que fique o xixi aprisionado. Então, é uma forma de proteção do próprio corpo. O próprio corpo lida com essa situação protegendo. Portanto, se é fisiológico e se é normal, não deve ser feito nada para tentar abrir esse pintinho, tá? Então, essa é a resposta. Conclusão, o que fazer? Massagem, fazer zero massagem. Não deve ficar fazendo tração, ficar puxando esse pintinho, porque o que acontece? Cada vez que você puxa esse pintinho na tentativa de abrir, você vai gerando microtraumas, microferimentos, lesões. Vamos entender, por exemplo, se eu me cortar aqui no bracinho, me cortei, tá? Cortei. Vai sangrar e, consequentemente, um tempo depois, vai parar de sangrar. Por que para de sangrar? Porque o corpo vai lá e libera ali substâncias que vão provocar uma cicatrização. Se você tem uma cicatriz no seu corpo, provavelmente você percebeu que o tecido que fica sobre a cicatriz, ele é um tecido diferente da pele real que tinha antes do corte, tá? Por quê? Porque o tecido é diferente. Ele é um tecido mais duro, mais endurecido, que é a fibrose. Então, sempre que você tem um corte, uma cicatriz, a pele não volta a ser igual como era antes. Ela fica mais dura naquele local ali da cicatriz. E isso vai acontecendo no pintinho do menino. Cada vez que a gente tenta puxar para abrir, pequenos traumas vão acontecendo. Às vezes até traumas grandes que pode causar realmente um sangramento. Isso é um problema. Pode gerar infecção, pode gerar várias outras situações que são muito prejudiciais para aquele bebezinho que está pequeno. Então, gerou microtraumas, microlesões, e aí o que vai acontecendo? O corpo vai cicatrizando essas microlesões com tecido mais duro, mais grosso, mais cicatricial, fibrose. E aí aquele anel que só estava aderido e colado, ele passa a ficar estreitado. Então, ocorre um estreitamento desse anel. Se ele está estreitado porque ele está duro, ele não está mais elástico, então ele não desce mais. E aqui eu tenho uma fimose verdadeira. Essa fimose verdadeira foi causada pela sua tentativa de abrir a fimose fisiológica. E aí acaba que esse menino precisa ir para um tratamento cirúrgico. Alguns vão nascer com esse anel estreitado naturalmente. Esses também têm uma fimose verdadeira e também vão precisar fazer a correção cirúrgica.
mas são alguns casos dentro do universo de fimoses que são fisiológicas. Até quando a gente deve se preocupar? Até mais ou menos 1 ano, nada a se fazer, nada. Só você vai abrir ali o máximo que abre sem fazer esforço para fazer a higienização e a limpeza, porque existe uma massinha que é produzida na região do pênis, que é chamada esmegma, que tem função lubrificante, protetora, antibacteriana, então ela é produzida ali, a gente precisa fazer a higiene e a limpeza. Fora isso, não deve fazer nenhum tipo de forçação, de esforço para tentar abrir. Até 1 aninho, esse menino completou 1 aninho, a gente começa os tratamentos tópicos, que é por meio das pomadas, que aí a sua pediatra, o seu pediatra vai prescrever e orientar a melhor forma de se fazer, como deve ser feita a massagem e tudo mais. Fez isso aí, resolveu, ótimo, vida que segue. Às vezes volta a colar, tá? Então, a maioria dos meus pacientes, assim, depois de alguns meses, adere de novo, mas aí já não é uma preocupação, porque a gente sabe que é só aderência, a gente aguarda o menino desfraldar, até mais ou menos 3 anos, todos vão estar resolvidos. Se não resolveu até 3 aninhos do menino, ele completou 3 anos, não resolveu, aí sim é caso de cirurgia, e você já deve procurar o cirurgião pediátrico para resolver. E aqui uma dica de pediatra, né, e mãe também, porque eu também sou mãe, não sou mãe de menino, mas sou mãe também. Resolve logo, enquanto ele tá com 3, 4 anos. Não deixa passar muito tempo para fazer essa resolução. Quanto mais velha a criança, maior vai ser a dificuldade, mais problemas a gente pode ter. Porque a cirurgia em si é uma cirurgia muito tranquila. É uma cirurgia de 1 dia, vai pro hospital, faz o procedimento, volta para casa. Não fica nem internado na maioria das vezes. Não tem complicações na maioria das vezes na cirurgia em si. Mas o pós-operatório às vezes é um pouco mais chatinho até do que a própria cirurgia. Porque fica um anel ali que não pode ser retirado, que não pode mexer, e às vezes o menino tenta puxar, tenta arrancar aquilo lá, o que dificulta ou pode inflamar ou pode contaminar um pós-operatório, mas a cirurgia em si é tranquila, tá? E resolveu, tá resolvido, tirou ali o prepúcio, ele vai seguir uma vida normal, sem nenhum problema. Então, o recado de hoje da nossa conversa é: não tente resolver algo que não é um problema, que é fisiológico, porque você pode acabar ocasionando um problema real no seu menino, certo? Sobre fimose, foi isso que a gente tem a conversar. Aqui embaixo na descrição, você pode olhar lá que eu deixo algumas indicações. São alguns produtos de brinquedos por faixa etária, hidratantes especiais, alguns produtos de amamentação que eu gosto, que eu usei, que eu indico e recomendo para os meus pacientes. São produtos selecionados que geralmente estão dentro do meu contexto e do contexto de vocês como pais e mães. Se te interessa, clica aqui no link lá no site da Amazon e dá uma verificada lá nas minhas indicações. E a gente se vê aqui no próximo bate-papo. Até lá. Tchau, tchau.